Oi pessoal, há um tempo sem gravar conteúdo, né? Sou a Michelle do canal Só Isso e queria falar com vocês hoje. Na verdade, eu deixei vários assuntos para trás, deixei de falar sobre várias coisas, mas hoje eu queria falar com vocês sobre algo que tem me deixado assim aflita, para dizer o mínimo, né? Que é o sistema de direção adotado pelos motoristas aqui onde eu moro. Por que esse sistema, né, essa maneira, essa forma de direção merece comentário, merece explanação? Um dos maiores choques de cultura que eu tive quando eu cheguei aqui foram dois. Foi chegar aqui em USA e encontrar uma imundície na rua. Como eu já havia estado na Espanha, e na época que eu estive lá, você não achava sujeira na rua, pelo menos não nos centros urbanos, né, nos centros expandidos. Eu imaginei que fosse a mesma coisa aqui. País de primeiro mundo, não vai ter sujeira na rua, né? Imagina, a cidade é um grande lixão, não muda nada, não perde nada pro Brasil. Isso foi um choque pra mim. Você imagina o primeiro mundo uma outra coisa, né? Você imagina que o primeiro mundo é muito, extremamente diferente do seu paísinho de terceiro mundo. Mas não é. Tudo balela, tudo conversa. E a questão da direção é um segundo ponto que me causou um choque de cultura muito grande. Porque eu também esperava que o motorista americano fosse superior ao motorista brasileiro. E depois você percebe, morando aqui, morando fora, que tudo que você sente não é nada mais do que um complexo de vira-lata. Não passa disso. Nosso país não é inferior do que os Estados Unidos. E eu posso dizer isso em diversos campos. Tá? Lógico, existem coisas às quais a gente age diferente, mas que na minha leitura, talvez por ser brasileira, por ter crescido no Brasil, isso se torna um valor cultural. E aí, na minha visão, de acordo com a minha cultura, determinada atitude, pensamento ou até mesmo procedimento, para mim, passa a ser errado, porque não orna com a minha cultura, porque não vai de encontro com a minha cultura, com aquilo que eu aprendi que era o correto. Mas muitas das vezes isso é apenas uma visão cultural mesmo, e não que seja certo ou errado. Mas em termos de superioridade, sem dúvida o nosso país é superior em uma série de coisas. E na direção, na minha compreensão de mundo, no meu modo de ver, de acordo com a minha visão, com a minha opinião, com a minha experiência de vida, o Brasil é superior. Por que eu digo isso? Aqui, por exemplo, tem uma coisa muito legal, que é o pare. No pare todo mundo para, basta a placa, não precisa de sinal. Todo mundo para. Em caso de um farol quebrado, todo mundo age como se prevê agir num cruzamento. Por exemplo, num cruzamento que tem pare, cruzamento vocês sabem, né? Cruzamento, né? A gente sai de acordo com a sua ordem de chegada. Então, se eu cheguei primeiro, o cara da minha direita chegou em segundo, o cara da minha frente chegou em terceiro e o da minha esquerda chegou em quarto lugar, eu que cheguei primeiro saio primeiro, o cara da minha direita em segundo e assim sucessivamente. Isso, na sua grande maioria das vezes, funciona. Lógico, tudo tem uma exceção. Sempre tem um otário que chega, não para, não espera a vez dele, sai. Isso é uma coisa que até ocasiona bastante acidente aqui. Mas, na sua grande maioria das vezes, eles respeitam, né? Esse combinado implícito, vamos dizer assim. E dessa forma também funciona quando, por exemplo, a gente está no farol e tem um cruzamento e o farol quebrou. Todo mundo age dessa forma, né? Uma vez de cada.
Funciona bem. Passou disso, é algo assustador a forma que o americano dirige. Para um brasileiro, é algo assustador. Eles são totalmente irresponsáveis, irracionais. E eu ainda não tô nem falando dos caminhões, que se comportam como carro de passeio. Isso é uma coisa que no Brasil eu nunca havia visto. O brasileiro que dirige caminhão, ele tem total consciência de que um caminhão tem a capacidade de passar por cima de um carro de passeio e prosseguir sem muitos danos no caminhão. Um motorista de caminhão aqui não. Embora isso possa acontecer também, tanto quanto no Brasil, eles cortam as pessoas no trânsito. Quando você vem de uma rampa de acesso, ou alça de acesso, como a gente diz no Brasil, e você quer pegar uma rodovia, uma avenida principal, por exemplo, a rampa de acesso normalmente era um pouquinho longa, né? E ela vai transcorrendo paralelo à rodovia, ou à avenida, ou à rua principal, até que ela desemboca nessa rua principal. Então a rampa de acesso acaba. E aquele desenho, aqueles riscos horizontais que existem na pista somem, deixam de existir, porque se afunila e se torna uma rampa só. Aliás, uma rua só, uma estrada só, uma rodovia só. Quando um caminhão está vindo, e normalmente eles têm que andar realmente na pista direita, e essas rampas de acesso, na sua grande maioria, vêm da direita, às vezes vêm da esquerda, mas na sua grande maioria das vezes vem da direita. E se é um caminhão que está vindo ali, eles não têm esse hábito que nós temos no Brasil de só tirar o pé do acelerador para deixar o carro entrar. Eles simplesmente aceleram mais para você não ter tempo de entrar. Não só isso, o motorista de carro de passeio não compreende, simplesmente desconhece o uso do retrovisor e da seta. E eu não tô brincando, gente, eu não tô exagerando, de verdade. Se tiver alguém que já morou nos Estados Unidos ou que mora nos Estados Unidos que tá assistindo esse vídeo, coloca aí nos comentários se eu tô mentindo. Você quer ver o cara da pista do lado, direito ou esquerdo, ficar transtornado, dá a seta para trocar de pista. O motorista americano, ele não entende, pelo menos de onde eu moro, ele não entende que você está pedindo para trocar de pista, porque por algum motivo você precisa trocar de pista, ou para pegar a próxima saída, ou porque tem um motorista atrás que está com mais pressa que você e você precisa sair da frente dele, ou porque está acontecendo algum problema com o teu carro, você está numa pista do meio e para você jogar para a direita, para você encostar no acostamento é mais fácil. Eles não entendem dessa forma. Tanto que quando eles vão estacionar do lado direito ou esquerdo de qualquer pista, eles ligam o pisca-alerta. Eles não dão seta pro lado que eles vão encostar. Eles ligam o pisca-alerta. E eu fico pensando, pô, será que aconteceu alguma coisa com o carro? Né? Será que tem alguém passando mal no carro? Enfim, alguma emergência? Não, ele vai encostar. E aí você para atrás do cara ao invés de você desviar. Porque você não está entendendo que ele vai encostar. Pelo menos para o motorista brasileiro, isso não quer dizer que ele vai encostar do lado direito ou esquerdo. Você tem que dar pista para encostar, para indicar que você vai encostar. O mesmo quando você vai virar para direita ou esquerda. Eles desconhecem esse tipo de sinalização. Então quando você vai tentar trocar de pista, é uma coisa muito louca, é muito tenso. Você tem que ficar olhando no retrovisor. Quando abrir uma brecha, uma pequena brecha que cabe só o bico da entrada do seu carro, você dá seta e entra. É uma direção muito agressiva que você tem que ter em resposta à direção agressiva deles. E quando você faz isso, na grande maioria das vezes, eles buzinam pra você. Porque eles não gostam que você entre na frente deles. É como se você estivesse ofendendo moralmente a pessoa deles. É algo
escroto, estranho, esquisito, que, cara, pra mim é absurdo, pra minha cultura. Pra eles não, porque eles só conhecem essa realidade. Eu posso dizer pra vocês que 80% dos americanos não saem dos Estados Unidos, nunca saíram. E não é só por falta de condição, é por arrogância mesmo. É por achar que eles são o cu do universo. Então, por conta disso, eles desconhecem outras culturas, outros hábitos, outras formas de ver o mundo, outras formas de se comportar. Então eles não sabem que isso que eles fazem é uma grosseria, é uma direção agressiva e até perigosa. Eles não têm a mínima noção disso. Porque nunca saíram daqui, porque só conhecem isso aqui. Pra vocês terem uma ideia, grande parte dos americanos acham que o brasileiro fala espanhol. Tamanha ignorância. E eles não estão nem aí, eles acham que não precisam saber de como funciona o mundo, o resto do mundo, histórias de outros países. Eles não precisam, eles acreditam que eles não precisam. Então é uma forma bem reduzida, bem limitada de ver o mundo. E de se ver também. Então, gente, é assim, assustador. Na minha opinião, de verdade, é algo assustador. Ora eu tenho raiva, ora eu tenho pena. Mas na maioria das vezes eu me indago, né? Eu me pergunto como pode ser chamado de primeiro mundo. Eu me lembro que é chamado de primeiro mundo por conta das questões da Segunda Guerra, né? Da Guerra Fria, na verdade, desculpem. Porque os países que se posicionaram a favor dos Estados Unidos ficaram na casta de primeiro mundo, e os que não se posicionaram ficaram em segundo, terceiro mundo. Enfim, também tem questões geopolítica, questão de moeda. Mas fato é que poucos países têm coragem de entrar, de invadir outros países, estabelecendo guerras, apoiando, né, ditaduras. E tudo isso em favor próprio, tudo isso para que se possa ter commodities, né? Acesso a commodities mais baratas, né? E, enfim, matérias-primas mais baratas. E até mercadorias mais baratas, como comida, por exemplo, que vem grande parte, né, de legumes e verduras vem daqui de toda a América Latina, né? Inclusive do Brasil. Enfim, isso é uma questão complexa, que merece atenção. A gente pode falar sobre isso, né, num papo, que é papo para um outro café. Mas eu queria só compartilhar isso com vocês. Não só isso, tá? Uma série de outras questões. O americano, ele não é proativo, ele não conhece o que é proatividade. Ele sempre se limita a fazer aquilo que lhe foi pedido, tão somente e apenas. Lógico que no capital, né, no capitalista, a proatividade pode gerar uma exploração, falando-se em termos de mundo corporativo, falando em termos de trabalho em si, né? Mas como um todo, na sua vida prática, o americano não é proativo. E ele não faz ideia do que é ser proativo. Ele se limita realmente a fazer apenas o que lhe é pedido, tá? Coisa que já não é do Brasil, né? Já não é do brasileiro. Ele costuma saber fazer apenas uma coisa que também já não é do brasileiro. O brasileiro, na sua grande maioria, tem uma série de conheceres, de saberes, né? Uma série de profissões. Isso não é muito comum aqui. O americano, ele é bem limitado, ele faz só uma mesma coisa a vida inteira, na sua grande maioria. Tem sempre exceções, tá? E eu tô sempre aqui trazendo para vocês as minhas experiências pessoais, aquilo que eu vejo e a visão que eu formo, a opinião que eu formo a partir do meu modo de ver o mundo. Mas eu tenho conhecido bastante brasileiros que também têm essas mesmas visões, essas mesmas opiniões, tá? Era só isso que eu queria dividir com vocês por enquanto, por hoje. É só isso.